Olá, gente. A gente tem sido muito questionado em relação a como é que está a situação atual da Covid-19 na região, se a gente atingiu algum pico ou não. Ninguém tem essa resposta, ninguém sabe isso, absolutamente ninguém. Uma das coisas mais problemáticas que o país vem tendo em relação à doença é a questão da testagem e notificação, que algo pífio, ridículo, medíocre. Não revela o que você está vivendo realmente. Então, a gente está no escuro. A gente está vendo um aumento de casos, significativo sim. A gente tem visto cada vez mais casos. A gente tem atendido muitos pacientes que a gente chamaria de pós-Covid, que tiveram a doença e estão sendo avaliados para que a gente mensure a função pulmonar, veja se a evolução pós-doença está satisfatória ou não. Isso tem sido muito frequente. A gente tem também visto um aumento da ocupação dos leitos de hospital com a Covid. Agora, como a gente tem uma testagem muito baixa e a gente sabe que o número de casos assintomáticos ou oligossintomáticos é muito alto, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a não ser saber que está tendo um aumento. Se esse aumento já se aproxima de algum pico ou se ainda está distante, isso é impossível de ser dito. A gente tem uma situação muito ruim, a verdade é essa, sobre a questão de testagem e a questão de definição do comportamento que a doença vem tendo. A gente tem testado essencialmente pacientes sintomáticos e principalmente os mais sintomáticos. Os pacientes, muitos deles não chegam a procurar atendimento médico, de certa forma é razoável, mas se a pessoa nem procura atendimento médico, como é que ela vai ser diagnosticada? Então a gente chega a situações, por exemplo, em que o governo de Minas assume que acredita que tem 10 vezes mais casos lá do que está notificado. Isso é um comentário do pessoal do Serviço de Saúde de Minas que a gente leu hoje. O Brasil, o país, ele está navegando na escuridão. Está aumentando claramente, continua sendo predominante a questão da casuística de doença leve, de doença com pouco sintoma, com baixo impacto, doença que melhora com ou sem tratamento, mas em relação a essa pergunta, se a gente está chegando em algum pico, se não está, essa pergunta nesse momento não tem resposta. Qualquer colocação em cima disso é um exercício de adivinhação. Não há dado nenhum que sustente esse tipo de afirmação, nem no sentido, nem no outro. Então, é o tempo que vai responder essa pergunta. A gente sempre fica na torcida de que o pior já tenha passado, ou esteja passando, mas essa não é uma certeza.